tema é o poder da oração. Está lá em Atos capítulo 12, isso, livro Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5 em diante. 12, 5 de Atos dos Apóstolos, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia continua oração por ele a Deus. Enquanto Herodes estava para comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro na larga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alpargatas. E ele assim o fez e disse-lhe: mas lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia e não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. E passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, ao qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo apartou-se dele. Só até aí, meu amigo. Só até aí, minha amiga. De repente você está nos ouvindo, está participando, tanto dos temas e aprendendo com a palavra de Deus. Eu também estou aprendendo, todos nós estamos aprendendo. Às vezes o sobrenatural de Deus depende da oração de nós, da oração do povo, da oração da igreja. É assim que funciona. Senão as coisas não vão. A gente às vezes não consegue entender o espiritual, mas nós precisamos aprender e buscar no Senhor. Você vê que ali fala que a igreja estava orando, e Pedro estava até dormindo. E quando, através da oração, que eu acredito que Pedro também fez antes, e quando ele estava orando, Deus fez o mover na prisão. Para que todos soubessem que Deus é Deus e que Deus está com seus ungidos, está com aquele que o busca, naquele que acredita nele. Aí o poder da oração. A oração do justo, a Bíblia fala que tem seus efeitos. A oração do justo faz o mover, o sobrenatural, para que todos saibam que Deus é Deus, que Deus é soberano, que só Deus pode mudar, só Deus pode transformar. É assim que acontecem as coisas. E às vezes nós não entendemos, mas nós temos que falar: não, meu Deus, eu quero aprender, eu preciso de Ti. Me guia, Senhor, me oriente, para que eu tenha entendimento sobre a Tua palavra, para que eu possa ser um instrumento em tuas mãos. É só assim. Porque se nós não orarmos, nós não buscarmos o Senhor, nós ficamos à mercê das trevas. Existem dois reinos lutando por nós. Um é da luz e o outro é das trevas. O das trevas, que é de Satanás, faz de tudo. Atua no mundo espiritual e no mundo físico. No mundo espiritual tem uma guerra espiritual acontecendo. Os anjos da luz contra os anjos das trevas. Só que o inimigo, ele não está contente com as almas que estão com Jesus, que estão com o Senhor. Então ele ataca essas pessoas que fazem a obra de Deus. Pedro era um homem de Deus. Estava fazendo a obra. E prenderam ele e colocaram no cárcere. E lá estava preso por grilhões, por corrente, tanto nas pernas como nas mãos. Mas quando o anjo visitou ele, sabe o que aconteceu? Essas correntes, esses grilhões se abriram. Por quê? Porque ali chegou no comando de Deus, sob orientação de Deus, para que desse livramento para Pedro. Para que Pedro pudesse fazer a obra de Deus, continuar. E os soldados não entenderam. Depois você estuda mais da história e vai aprender um pouco mais, porque se eu falar tudo, não dá para concluir o tema. O tema, o poder da oração. O que a oração pode fazer quando você está buscando o Senhor, quando a igreja está orando, todos no mesmo objetivo, daquele propósito.
Olha só que coisa interessante. Aí se você for ali no livro, no Atos dos Apóstolos 12, versículo 12, diz assim: e considerando-lhe ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E aí Pedro chegou depois da liberdade, e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas ela de alegria, né? Gozo na Bíblia fala alegria, de certas versões, aí alegria. Correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhes: está fora de ti, quer dizer, pensou que a menina estava fora de ti, estava talvez tendo um delírio naquele momento, e disseram-lhe: está fora de ti? Mas ela afirmava assim, que era, e diziam: é o seu anjo, é um anjo de Deus que estava batendo na porta. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Só até aí. Olha, meu amigo, minha amiga, talvez você está passando por uma grande depressão, uma grande chateação, uma grande dificuldade e está precisando de um milagre do Senhor, de um mover de Deus, como Pedro estava ali preso no cárcere, como a igreja estava orando. Por isso que nós oramos pelas pessoas que entram em contato conosco, para a igreja, dos temas, que coloca o nome, pede, até entre em contato conosco, pedindo oração. Nós oramos porque a igreja orando faz um mover sobrenatural. E ali aconteceu esse milagre, aconteceu esse mover sobrenatural, porque tanto aquele homem de Deus estava lá dormindo, mas ele já tinha orado, mas a igreja continuava orando. Então é bom, é maravilhoso quando a igreja fica intercedendo pelos aqueles que fazem a obra. Por quê? Porque Deus ouve a oração do justo, e quando toda a igreja está em união, em perseverança em oração, o mover sobrenatural de Deus começa a acontecer no mundo espiritual e acaba realizando no mundo físico. Então, aqui, meu amigo, o tema de hoje é o poder da oração. Você vê o poder da oração e da união das pessoas de Deus orando pelo mesmo objetivo. Talvez o seu objetivo seja a cura da alma, a cura interior, o livramento, talvez seja na área espiritual, seja na área física, seja na área financeira. Deus pode mover um milagre para você. Venha participar conosco, que fica conosco, e que Deus vai mudar a tua história. Então, que Deus te abençoe grandemente. Você que está nos ouvindo, você que está participando do tema. Quero fazer oração por você. Pai amado, Pai querido, abençoa, meu Pai, todas as pessoas que estão sintonizadas, todas as pessoas que estão participando, meu Deus, que estão ouvindo esse tema, o poder da oração. Que todos sejam tocados, libertados, restaurados e abençoados. Em nome de Jesus. Amém.